Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes, cá estou eu para falar de mais um filme que saiu recentemente nos cinemas e eu quase deixei passar. Eu tava bem curioso para falar sobre esse filme aqui no canal Disnéfilos, então vamos lá. Antes de mais nada, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo que é muito importante para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se quiser ajudar de outra forma, pode deixar um valeu demais nos comentários, ou então hypar o vídeo, tem opção de graça, tem opção paga, das duas formas você me ajuda demais. Se estiver gostando do conteúdo e quiser ter acesso a mais conteúdo exclusivo, dê uma olhada no clube de membros do canal Disnéfilos e tem lá outros benefícios também para vocês. E caso queira ter um contato mais próximo comigo, pode dar uma olhada também nas minhas outras redes sociais que estão na descrição, tá bom? Vamos logo pro que interessa, roda a vinheta! Until Dawn, ou Until Dawn Noite de Terror, que subtítulo merda, vamos falar a verdade. Novo filme da Sony, do PlayStation, dirigido por David F. Sandberg, diretor que é conhecido pelos dois filmes de Shazam, o segundo que é bem fraquinho, mas o primeiro que eu gosto relativamente. Também dirigiu Quando as Luzes Se Apagam, né? Quando as Luzes Se Apagam, que é um terror muito bacana, e Annabelle Creation, que é o segundo filme da Annabelle, que é o melhor da franquia, também muito bom. Então, fazendo filmes de super-heróis ele não se deu tão bem, mas com filmes de terror ele já mostrou saber o que tá fazendo. E esse aqui é um filme, como eu já antecipei, da Sony, baseado no jogo Until Dawn do PlayStation, jogo de 2015, se eu não estou enganado. Eu anotei 2015 aqui, deve ser. Eu já quero fazer um disclaimer e começar a minha argumentação nesse vídeo aqui, explicando que eu nunca joguei Until Dawn. Normalmente, filmes de jogo, eu sou a pior pessoa do mundo para falar quando o assunto é comparação e adaptação. Comparação com o jogo e o processo de adaptação. Por exemplo, no caso dos filmes da Disney, eu tenho buscado, se for uma adaptação de livro, ler os livros para poder ter aqui um pouco mais de parâmetro para conversar com vocês. Em outros casos, como adaptação de animação para live action, obviamente a comparação é muito mais fácil, muito mais evidente para mim, então eu consigo fazer esse tipo de análise no processo de falar minha opinião aqui para vocês. Já no caso de um filme de videogame, é praticamente impossível porque eu não jogo nada de videogame. Eu nunca fui a pessoa mais vidrada em videogame, eu tive um PlayStation 2, depois eu nunca mais tive nenhum outro console, nunca gostei de jogo de computador, joguei pouquíssima coisa, sabe? Não sou o cara inteirado do universo dos videogames, e quando eu dirigia Midnight Club e PES, né? Na época era Bomba Pet. Midnight Club e PES, e hoje eu jogo só FIFA, se eu for jogar videogame. Então, pra que buzinar desse jeito, né? Inclusive, eu só descobri que o filme era baseado em videogames quando eu sentei dentro da sala de cinema e vi o logo do PlayStation. Até aí eu não fazia ideia de que esse era um filme baseado em games. Mais um daqueles casos de filmes que eu vou assistir sem saber de nada, justamente para ter experiência por completo. E aí, sem saber de nada, sem saber como é que funcionava a estrutura do jogo, sem saber como é que funcionaram as regras daquele universo, sem saber de absolutamente nada, eu me deparei com uma experiência de filme de terror muito interessante. Claro, tem os seus problemas, eu já vou começar evidenciando eles aqui, porque alguns deles não tem nada nesse filme que chega a ser grave de tão ruim, mas alguns desses problemas podem dar uma leve abaixada no nível da experiência. Vou dar alguns exemplos. A gente tem um universo ali estabelecido, né? A casa onde os jovens acabam aparecendo, aí pelo fato do jogo ser Until Dawn, até o amanhecer, né? Amanhecer, vamos dizer assim. Eles têm que ficar vivos ali até o sol raiar, senão eles morrem e tudo começa... Aliás, se eles morrerem, começa tudo no outro dia, e o universo por si próprio vai consumindo a energia deles até que eles acabam se tornando parte daquela noite e viram aqueles monstros que aparecem no filme, e eu esqueci o nome, então dane-se. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Qual que é o problema? As regras desse universo não são devidamente estabelecidas. Obviamente, como tudo funciona, a mecânica a gente aprende, ela é muito simples e ela é funcional. Então, para a experiência funcionar, para a gente saber como os personagens devem proceder ou não, se eles estão tomando a atitude certa ou errada ou não, né? Atitude certa ou não, né? Eu fui redundante. Tudo é funcional, sabe? O universo acaba tendo eficácia para a experiência de terror em si. Mas, se você começar a fazer perguntas um pouco mais complexas a respeito de lógica, a respeito do funcionamento, a respeito de motivações principalmente, você não vai encontrar algumas respostas e isso pode prejudicar um pouquinho a experiência. De qualquer forma, isso pode ser duas coisas. A primeira, uma falha do filme ao simplesmente ignorar certos estabelecimentos, e aí é uma falha que eu estou contabilizando nesse caso aqui, porque isso abaixou sim o nível da minha experiência, mas isso pode significar uma outra coisa,
que são aí dois fatores. Isso é mecânica do jogo que não foi bem adaptada para o filme, ou seja, para você entender certas regras só jogando o jogo, aí é um problema também, mas é um problema um pouco mais remediável, ou isso pode ser uma surpresa deixada pro segundo filme, caso aconteça, eu acredito que vai acontecer. Nesses dois casos, aí o problema é um pouco menor, né? Mas não deixa de ser um problema. De qualquer forma, deixando essas faltas de lógicas e de alguns estabelecimentos de lado, a gente tem uma experiência de terror bem competente em alguns momentos. O filme aproveita as regras aqui para poder criar diversas dinâmicas diferentes de terror e poder fazer coisas diferentes. O diretor pode brincar com o conhecimento que ele tem desse tipo de filme para poder fazer estilos diferentes de vilões, para poder fazer estilos diferentes de construção de tensão, para poder fazer estilos diferentes até de jump scares, e eu não sou um grande hater do jump scare. Ai, jump scare é uma merda. Eu discordo veementemente disso. O jump scare normalmente sempre me assusta, desde que seja um jump scare bem feito. E esse filme aqui é um bom exemplo de jump scares bem feito. O que eu considero um jump scare mal feito? O primeiro, aquele que você percebe que tá vindo, então fica o silêncio, o personagem começa a olhar pro lado e tal, e aí você sabe que a trilha vai subir e fazer aquele bang, você vai tomar um susto. Esse jump scare eu não gosto, e o pior de todos é o jump scare inútil, que é o jump scare que não serve pra nada, que é o que te assusta, na verdade, é uma luz acendendo, o que te assusta é o barulho de uma buzina, é uma pessoa caindo, e isso não necessariamente oferece risco ao personagem e não contribui com a narrativa. Esse tipo de jump scare eu também não gosto. No caso aqui de Until Dawn, toda vez que há a construção de algum jump scare, ou ele assusta antes do que o esperado, ou então ele prolonga o susto um pouco mais para pegar a gente de surpresa, ou então ele constrói toda aquela formulinha de jump scare pra gente esperar que vai vir um susto e o susto não vem, assim ele deixa a gente meio calejado. Esse susto não aconteceu agora, não vai acontecer mais, de repente assusta, sabe? O filme sabe brincar com os momentos de assustar, e pra quem gosta de filme que assusta e não bota medo, esse pode ser uma boa, aliás, é uma boa experiência, ele assusta bastante e de verdade. E na hora de construir tensão, de realmente botar medo, de deixar a gente apreensivo, o filme consegue relativamente fazer a gente temer pelos personagens, fazer a gente se envolver com a jornada deles, nada muito profundo, nenhum personagem muito interessante, alguns mais odiáveis do que outros, mas a partir do momento que você percebe que é muito difícil que eles morram pra sempre, mas também é muito difícil que eles consigam vencer aquilo porque parece realmente um pouco complicado, você meio que se alia a eles com uma certa facilidade, e a pobreza talvez das mensagens, vamos dizer assim, e do desenvolvimento desses personagens acaba não fazendo tanto efeito negativo no filme assim. A gente acaba se aliando a eles com muita facilidade, e por se aliar a eles a gente teme por eles, e por temer por eles a gente consegue ficar tenso nos momentos onde esses personagens estão em risco. E o filme consegue construir bastante cenas mais tensas, alguns momentos bem de fazer a gente grudar na cadeira. O diretor sabe o que ele tá fazendo, por isso acaba funcionando, e nesse caso o filme acaba transparecendo pra gente que a gente tem um filme um pouco irregular, porque se você pega o roteiro, não é o roteiro mais bem polido do mundo, como já ficou bem claro durante esse vídeo. Não desenvolve bem os personagens, não desenvolve bem o universo, apenas estabelece uma regra universal de como aquele universo funciona e não explica o porquê. Aí o diretor, muito safo, pega essa regra estabelecida, faz as coisas que faltam no roteiro tornarem-se menos importantes e transforma na coisa mais importante do filme a experiência de terror, as diversas formas diferentes de fazer a gente ficar com medo ou se assustar, usando muito de efeitos práticos, usando muito de uma boa construção de tensão e de jumpscare, como eu disse. Então é um filme que consegue descartar o que poderia ser o lado ruim e elevar, dar mais destaque para aquilo que definitivamente é o lado bom. Por isso, é bom você não saber de nada a respeito do jogo, porque talvez para quem conheça o jogo, aí eu fui obviamente pesquisar um pouco mais sobre o jogo e percebi que tem muita gente reclamando porque o filme não necessariamente tem muito a ver com o jogo. E para essas pessoas eu tenho certeza que a experiência vai ser um pouco mais decepcionante. Agora, para quem é assim que nem eu, que não faz ideia do que tá falando, não faz ideia de que jogo é esse, nunca jogou, e só quer uma sessão de terror pipoca mesmo, não é aquele terror cabeção, aquele terror realmente assustador e pensativo, não, um terror bobagem, pipoca de cinema, para assistir, sei lá, com a galera ou com o crush. Temos aqui uma ótima opção, na minha opinião. Eu adorei, eu fiquei com medo sim, eu assustei sim, e por isso fica a recomendação.
Mas essa é a minha opinião sobre Until Dawn. Quero saber a opinião de vocês aí, principalmente se você jogou o jogo ou se você, assim como eu, não faz ideia do que é o jogo. Comenta aqui embaixo, eu quero muito ver a opinião de vocês. Vocês sabem, eu sempre leio e também sempre respondo os comentários de vocês quando eu posso e considero o comentário relevante e merecedor de resposta, tá bom? Então comentem aí embaixo. Por esse vídeo é isso. Inscreva-se no canal, como eu disse no começo do vídeo, caso esteja gostando do conteúdo. Tem muito mais vídeo como esse vindo por aqui. Deixa o like no vídeo, que é muito importante para ajudar o canal e esse vídeo a chegar a mais pessoas. Dê uma olhada nas minhas outras redes sociais, como eu já falei, e eu vou deixar como recomendação aqui outros 2 vídeos. Um sobre Screamboat, filme de terror do Mickey Mouse, que é bizarro, mas é interessante, dê uma olhada aqui no que eu achei. E o outro é sobre Pecadores, uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive esse ano, tá bom? Por esse vídeo é isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!